O dano moral no Brasil não era sequer mencionado nos livros, não era sequer mencionado nos processos judiciais, mesmo naqueles casos em que as pessoas tinham a sua imagem denegrida por algum episódio. A Constituição de 1988, portanto há aproximadamente 22 anos, pela primeira vez mencionou o termo dano moral lá no que a gente chama os direitos e garantias fundamentais, que era lá o artigo 5º. Mas fora isso, nas relações de consumo, nas relações normais, naquelas relações em que envolvia a aplicação do Código Civil ou qualquer outra lei no Brasil, não se mencionava a palavra ou o termo direito a danos morais. Pois bem, em 1990 foi editado o Código de Defesa do Consumidor, que lá no seu artigo 6º colocou pela primeira vez para a sociedade a possibilidade do judiciário poder ser movimentado para discutir, para decidir acerca de algum episódio que levasse a algum constrangimento ao cidadão nas suas relações de consumo. Portanto, o artigo 6º do Código do Consumidor estabeleceu que é um direito básico do consumidor, no caso de lesão, dele ser indenizado a título de danos morais. O Código Civil de 1916 sequer mencionava essa hipótese do dano moral. Mas o judiciário tem realmente aplicado a norma. A gente tem dito que o judiciário tem aplicado essa norma de uma maneira parcial, porque muitas vezes o cidadão lesado, o consumidor lesado, ele recorre ao Poder Judiciário, ele é vítima de uma lesão, é vítima às vezes de uma prática até delituosa por parte do fornecedor, e quando ele reivindica o seu direito, ele acaba recebendo uma indenização de valor muito ínfimo. E esse valor, muitas vezes, não paga sequer o seu advogado. Mas vamos dar uma contextualizada na aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Quem, por exemplo, pode reivindicar o dano moral? Primeiro, tem que haver a verdadeira relação de consumo. E essa relação de consumo é definida lá no artigo 2º e 3º do Código do Consumidor. Ou seja, consumidor, diz a lei, é toda pessoa jurídica, ou toda pessoa física, pública ou privada, que compra um produto ou contrata um serviço na condição de destinatário final. Portanto, uma empresa pode ser considerada consumidora se ela adquirir um produto que não integra o seu processo produtivo, se ela sofreu alguma lesão na compra desse produto, se ela adquiriu esse produto que lhe trouxe algum tipo de prejuízo, ela pode reclamar pedindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. E quem é o fornecedor para os termos da lei? É toda pessoa pública ou privada, física ou jurídica, que presta um serviço ou vende um produto e faz dessa atividade uma forma, ou tem nessa atividade uma forma de sobrevivência. Portanto, tira proveito econômico. Faz disso um ato de rotina. Então, esse é o fornecedor. E quando, então, que nós aplicamos o Código do Consumidor nessas relações? Nós aplicamos o Código do Consumidor quando o cidadão, por exemplo, nunca compareceu a um banco X, e de repente aparece um débito numa conta que ele não é titular. Alguém foi àquele banco e, de forma fraudulenta, essa pessoa abriu uma conta em nome daquele consumidor e, a partir daí, o consumidor passa a conviver com um verdadeiro transtorno, porque o seu nome vai para o SPC, vai para o Serasa, quando ele nunca emitiu um cheque sem fundos e aquele banco enviou o seu nome para esses bancos de dados restritivos de crédito. Essa situação gera para o consumidor, então, o direito a um dano moral. O consumidor, por exemplo, que passa qualquer tipo de constrangimento, quando ele é ameaçado, por exemplo, por uma empresa de cobrança que encaminha para a sua residência uma carta de cobrança, por exemplo, carimbada na sua parte externa, no lugar do remetente, escrito cobrança. Qual foi o objetivo dessa empresa de cobrança? Foi exatamente constranger o consumidor, trazer para si uma situação vexamosa, uma situação que lhe deixa em situação emocional abalada, deixa a sua situação abalada. Então, nesse caso, o consumidor pode pedir uma indenização por danos morais. Alguns outros casos que o judiciário vem entendendo que é direito do consumidor receber indenização por danos morais. O consumidor não deve ao banco, o banco encaminha de forma equivocada o nome do consumidor para o Serasa ou SPC. E o interessante é que o judiciário vem entendendo que não é preciso sequer o consumidor comprovar
que a partir daquela sua inscrição no banco de dados, né, restritivo de crédito, que esse consumidor tenha que provar que está tendo constrangimento, que ele não conseguiu comprar a crédito porque o seu nome está negativado. O judiciário entende que o simples protesto, a simples exclusão, a simples inclusão do nome do consumidor no SPC e Serasa, por exemplo, essa inclusão já é suficiente para que o consumidor tenha direito a receber danos morais, porque evidentemente ele não poderá fazer qualquer compra a crédito no mercado, não poderá movimentar uma conta no banco, não poderá ter um cartão de crédito. Temos algumas situações que geram muita controvérsia no judiciário. Por exemplo, o consumidor já é devedor de uma empresa X e não pagou a empresa Y. A empresa, uma terceira empresa, por exemplo, coloca o seu nome no SPC, mas lá já estava o nome dele em razão daquela primeira dívida. Ele tem direito a danos morais se essa inscrição foi errada, foi equivocada por parte dessa última empresa? O judiciário entende que sim, porque de certa forma ele será constrangido, porque ele terá o seu nome negativado por uma empresa onde ele estava absolutamente em dia. Outras hipóteses que o Poder Judiciário também vem entendendo ser aplicável ao Código do Consumidor diz respeito ao transporte. Seja o transporte terrestre, seja o transporte aéreo, qualquer outra forma de transporte. Nesses casos, às vezes o consumidor ele passa pela seguinte situação: ele embarca para um país X, lá ele chega e as suas malas não chegam, ou chegam 3, 4, 5 dias depois. Evidentemente que ele vai passar por uma situação muito complicada, terá que adquirir vestuários, chegará no hotel sem os seus pertences, chegará no hotel sem aquilo que ele embarcou. É possível, nesse caso também, pedir indenização por danos morais. No caso do transporte também, vem entendendo o judiciário que o consumidor tem um contrato com aquela empresa de transporte em que deve ser mantida a sua incolumidade física. Ou seja, se o cidadão entrou em um ônibus no ponto X, ele deve ser entregue naquele ponto de destino absolutamente incólume. Ou seja, se acontecer qualquer coisa nesse trajeto, no caso do ônibus capotar, por exemplo, e o consumidor tiver um dano à sua saúde, se esse ônibus, por exemplo, se envolve num acidente e o consumidor ficou preso nesse ônibus, se esse consumidor sofreu alguma agressão nesse ônibus por parte do motorista, do trocador, até de outro passageiro, entende o judiciário que houve, nesse caso, um rompimento da relação contratual, que faltou segurança nesse serviço. E, nesse caso, o Código do Consumidor diz que a responsabilidade é objetiva, ou seja, basta o consumidor mostrar um chamado nexo de causalidade. Ele mostrar que entrou naquele ônibus e não foi cumprido o contrato, ou seja, no meio do caminho, por algum episódio, aquele ônibus capotou, ou ele foi agredido, e aconteceu alguma coisa que lhe trouxesse intranquilidade. Nesse caso é direito de danos morais. O judiciário ainda discute muito a questão da bala perdida. Se a bala perdida acontece muito no Rio de Janeiro, aqui em Minas, felizmente isso não acontece com rotina, mas se o consumidor que é vítima de uma bala perdida, se pode pedir uma indenização por danos morais contra a empresa de ônibus. O judiciário tem entendido, na sua maioria, que sim, porque é responsabilidade da empresa de ônibus a segurança do passageiro. Nós temos também outras hipóteses de danos morais em que o consumidor pode reclamar seus direitos. No caso, por exemplo, dos hospitais, muitos consumidores, ou milhares de consumidores pelo Brasil afora, eles foram vítimas da chamada contaminação hospitalar. O consumidor foi a um hospital fazer uma cirurgia ou se submeter a algum procedimento e foi vítima de uma contaminação que acabou lhe trazendo prejuízo à saúde. Nesse caso, a responsabilidade também é objetiva, ou seja, não precisa o consumidor provar negligência, imprudência ou imperícia, porque o hospital ele tem que atrair para si a responsabilidade de provar que o consumidor não está infectado, ou que a culpa foi do consumidor, ou então que aquela prestação de serviço foi correta, ou seja, não houve aquela deficiência apontada pelo consumidor. Essa responsabilidade objetiva está lá no Código do Consumidor, no seu artigo 12 e 14, e, portanto, ela deve ser aplicada. Situação que não se aplica ao profissional liberal.
Se o consumidor, por exemplo, é vítima de um erro médico no consultório médico ou de um dentista, ele terá que provar que houve uma imprudência, negligência ou imperícia daquele profissional. Neste caso, ele pode pedir indenização por danos morais, no caso dele sofrer alguma lesão, algum ataque à sua integridade física, alguma coisa do tipo, mas ele terá que fazer essa prova. É o que está lá previsto no Código de Defesa do Consumidor. Nós temos casos, evidentemente, que envolvem acidentes aéreos, em que o judiciário arbitrou valores consideráveis. Nós temos no Brasil indenizações que chegaram a R$500 mil, mas infelizmente o Poder Judiciário vem aplicando valores muito baixos nesse caso de indenização por danos morais. Parece-nos que houve um período em que o Judiciário interpretou que milhares de ações que chegavam àquela instância, que eram ações movidas pela chamada indústria do dano moral. E aí o Judiciário, muitas vezes, sequer concedia alguma indenização, mesmo reconhecendo que aquele fato foi grave, que houve um erro daquele fornecedor, mas não aplicava o código na sua integralidade, como eu disse. Deferia valores muito irrisórios, que muitas vezes não pagavam sequer o advogado. Hoje, o judiciário continua ainda, infelizmente, arbitrando valores muito aquém daquilo que seria um valor de bom senso. Muitas vezes o consumidor tem ali o seu nome inscrito no SPC por um banco, aquilo causa um enorme constrangimento ao consumidor e no judiciário ele acaba tendo uma indenização de R$500, R$1.000 ou R$2.000. Isso acabou gerando um efeito contrário, gerando o que a gente chama a indústria da impunidade, porque os bancos, diante desse cenário em que eles podem errar à vontade e depois pagar uma indenização muito irrisória, eles não investem na mão de obra, não qualificam a mão de obra, eles não investem nos seus funcionários, porque eles levam em conta que o que vão ter que indenizar o consumidor são valores muito pequenos. Nós temos alguns equívocos no que diz respeito ao dano moral, quando nós tratamos de relações que não são consideradas relações de consumo. Por exemplo, quando o síndico coloca o nome de um consumidor devedor na portaria de um prédio, ele pode até ser condenado a pagar indenização por danos morais. Mas não é essa uma relação de consumo. Essa é uma relação prevista lá no Código Civil, ou então na chamada Lei dos Condomínios. E em muitos outros casos em que o consumidor, às vezes, acha que pode pedir danos morais com base no Código, mas não é uma relação de consumo. Portanto, o que é importante as pessoas saber é que, se houver uma relação de consumo, se essas pessoas, nessa contratação de um serviço ou na compra de um produto, se esse cidadão foi lesado, ele poderá recorrer ao judiciário pedindo a aplicação do artigo 6º do Código do Consumidor. Nós alertamos, contudo, que o consumidor que desejar recorrer ao judiciário para fazer valer seus direitos, que observe bem o que diz a lei. No caso, por exemplo, de indenização com valor inferior a 20 salários mínimos e que seja uma causa simples, o consumidor não precisa de advogado. Acima de 20 salários mínimos no juizado de relações de consumo, ele precisará de um advogado, porque nesse caso há uma exigência legal. É importante, seja sem advogado ou com advogado, que ele conheça a lei, leia o Código do Consumidor e recorra ao judiciário para fazer valer exatamente aquilo que está previsto lá no Código de Defesa do Consumidor.